Bem-vindos ao Ministério Mundial de Fitas do irmão William Branham. Hoje é dia 16 de setembro de 2023. Aqui está uma carta do irmão José Branham a partir do Tabernáculo Branham, em Jeffersonville, Indiana. Agora, aqui está o irmão José Branham. Queridos escolhidos, o nosso Senhor Jesus nos ama tanto que lhe agradou nos enviar um profeta em nossos dias. Alguém em quem ele teve 100% de confiança. Alguém em quem ele pôde vir e viver, sendo assim, ele pôde se revelar através desta carne humana para chamar a sua noiva. O seu profeta nos amou tanto que fez uma promessa para nós e para Deus, que qualquer nova mensagem viria do seu pequeno tabernáculo. Ele a gravaria, a armazenaria para que a noiva de Deus tivesse alimento espiritual para se banquetear, mesmo quando ele não mais estivesse aqui. Deus amou tanto o seu anjo profeta que o ajudou a manter a sua palavra para nós. Depois que Deus falou através do seu anjo poderoso e revelou completamente e interpretou a Bíblia inteira para nós, ele então abriu o topo da rocha em forma de pirâmide, na qual nem mesmo estava escrito, e revelou aquilo ao seu anjo, para que ele pudesse entregar todos os seus mistérios ocultos para nós, a noiva dele. Deus até mesmo deu uma visão ao irmão Robertson, na qual ele viu a coluna de fogo pegar o seu profeta e levá-lo ao oeste, depois devolvê-lo e colocá-lo à cabeceira da mesa onde ele foi transformado. Em seguida, o Espírito Santo falou e lhe disse: "Este é o meu servo, e eu o chamei para ser um profeta para a era, para guiar o povo assim como Moisés guiou. Ele recebeu a autoridade para falar e trazer à existência." Qual foi o chamado de Moisés? O que ele deveria fazer? Deus ordenou a Moisés que guiasse o povo até a terra prometida. Mas lá se levantaram homens que decidiram que iriam interferir na comissão que Deus deu a Moisés, dizendo: "Você coloca ênfase demais sobre si mesmo. Você tenta se fazer o único do grupo que tem alguma palavra a dizer." Aquela atitude desagradou tanto a Deus, ao ponto em que ele disse a Moisés: "Separe-se deles. Eu matarei o grupo inteiro e começarei uma nova geração com você." E Moisés se prostrou na presença de Deus e disse que ele teria de exterminá-lo. Se Deus fosse exterminar as pessoas em nossos dias, quem é que se pararia na brecha como Moisés se parou pelo povo? Onde é que nós encontraríamos uma pessoa que se pararia na brecha ou que pudesse parar-se, a quem Deus aceitaria assim como ele aceitou a Moisés? Somente a vida de um único homem na terra seria o bastante para Deus conter a sua ira, a vida do seu poderoso sétimo anjo. Deus sempre teve um programa. A sua noiva reconhecerá esse programa e o seguirá palavra por palavra. Eles sabem que devem permanecer com a voz que Deus escolheu para guiá-los até a terra prometida.
Deus falou através do seu profeta e deu bastante liberdade para seguir-se numa direção diferente, assim como Noé fez na arca com a pomba e o corvo. Porém, assim como a pomba que sempre retornou à arca, a noiva sempre retornará à mensagem, a esta voz, às fitas. Quem foi o profeta do nosso dia? Houveram profetas poderosos aos quais Deus chamou e enviou para liderarem o seu povo ao longo das eras. Abraão, Moisés, Elias, Eliseu. Mas nenhum deles foi como o poderoso profeta do nosso dia. Ele foi chamado para um ofício muito mais elevado do que todos eles. Ele foi o único a quem Deus escolheu para revelar todos os seus mistérios. Ele foi o escolhido por Deus para trazer à existência algo a partir do nada. Ele foi o escolhido para revelar a terceira etapa. Ele foi o escolhido por Deus para guiar a sua noiva. Que povo abençoado nós somos, a noiva escolhida por Deus. Como é que nós podemos nos sentir abatidos? Como é que podemos ficar tristes? Satanás tenta nos desanimar, mas nós temos a vitória, estamos selados em segurança na arca. As portas estão fechadas, nada pode nos prejudicar. Somos o Adão dele restaurado. Ele está vindo nos buscar, a sua noiva escolhida. Haverão alguns de nós que não terão de experimentar a morte, mas serão transformados em um momento, em um piscar de olhos. Glória! Assim como cada um de vocês, eu estou muito animado, pois a cada dia a palavra dele, a minha revelação, a qual ele me deu, fica cada vez maior. Eu estou sob grandes expectativas. Se ele não vier hoje, talvez amanhã, mas eu sei que ele virá muito em breve e ele virá para mim e para vocês. Juntem-se a nós no domingo ao meio-dia, no horário de Jeffersonville, para ouvirmos o alimento que foi armazenado num pequeno lugar. Enquanto nós olhamos e ouvimos, parado na brecha de 23 de junho de 1963. Nós começaremos a mensagem no parágrafo de número 27. Irmão José Brana. Números capítulo 16, versículos 3 e 4. E eles se reuniram contra Moisés e contra Arão e lhes disseram: vocês colocam muita ênfase sobre vocês. A congregação toda é santa, cada um deles, e o Senhor está entre eles. Que então vocês se elevam acima da congregação do Senhor. E quando Moisés ouviu isso, ele prostrou-se sobre o seu rosto. Isso conclui a carta às águias se reunindo do irmão José Brana. Olá, o meu nome é irmão David Erickson. Este é o meu testemunho. Nós atendemos uma igreja em Tucson, no Arizona, faz 54 anos. A igreja me permitiu emprestar as fitas cassetes dos sermões do irmão Brana e ouvi-las em minha casa. Eu tinha 11 anos de idade. Foi como ouvir a voz do profeta diretamente das páginas da Bíblia. Aquilo foi tão precioso para mim. O meu pastor a chamava de a voz de um profeta.
mas eu sabia que ele estava equivocado. O irmão Branham disse nas fitas que aquela era a voz de Deus falando diretamente comigo. O meu pai e a minha mãe saíram daquela igreja. Eu contei isso para dizer que, quando os novos tablets Ágape, que contêm essa preciosa palavra revelada, chegarem em sua região, em seu idioma, aceitem o presente enviado por Deus. Ao receberem a mensagem com a palavra, vocês serão marcados com a marca de Deus. Ao rejeitarem-na, vocês serão marcados com a marca da besta. Então, por favor, irmão e irmã, não rejeitem a palavra pura e inadulterada. Ouçam o que o irmão Branham disse, eu cito: "E chegou-se ao ponto de uma decisão, e as igrejas rejeitaram-na." E o que as igrejas preferiram? Um assassino da palavra, que aceita um sistema. Se o sistema é contrário à palavra, então ele é um assassino da palavra. E elas preferiram uma tradição denominacional ao invés da verdadeira palavra sendo manifestada e provada que é Deus no meio das pessoas, provada através da ciência, das fotografias, da luz, do mesmo anjo do Senhor, da coluna de fogo. O mesmo que viveu na terra no corpo de Jesus Cristo, veio sobre o seu povo nos últimos dias, do qual a ciência tirou fotografia. A igreja tem visto as suas obras. Está perfeitamente identificado pelas fitas e tudo mais aos arredores do mundo e pessoalmente ministrado. E apesar de tudo isso, os seus sistemas estão preferindo um concílio de igrejas para condenarem a verdade, preferindo um assassino que a expulse, que a impeça ou que a faça calar-se. E farão isso, eles impedirão tal coisa. E o concílio de igrejas terá de fazer isso. Aí está a marca da besta, o anticristo, contra a palavra a qual é Cristo. Mas não suas eles pensam que é a tradição. Eles pensam que suas tradições são de Deus, entendem? Mas elas não se encaixam com a palavra e Deus nem mesmo as vindica serem corretas. Mensagem: o que faremos com Jesus chamado o Cristo, de 24 de novembro de 1963. Irmão William Branham. Que Deus abençoe vocês e Shalom. www.branatabernacle.org e www.svfellowship.info